Bíblia Israelita completa. Shemô, Êxodo, capítulo 16. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos Bnei Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Mitzraim. E toda a congregação dos Bnei Israel murmurou contra Moshe e contra Aharon no deserto, pois os Bneis Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão de Yahweh na terra do Mitzraim, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tem tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse Yahweh a Moshe: farei a vocês chover pão dos céus, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha Torá ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Disseram Moshe e Aharon a todos os Bnei Israel: tarde sabereis que Yahweh é quem vos tirou da terra do Mitzraim, e amanhã vereis a kivod de Yahweh, uma vez que ele ouviu as suas murmurações contra Yahweh. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moshe: isso será quando Yahweh à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, uma vez que Yahweh ouve as suas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As suas murmurações não são contra nós, mas sim contra Yahweh. Depois disse Moshe a Aharon: dize a toda a congregação dos Bnei Israel: chegai-vos à presença de Yahweh, porque ele ouviu as suas murmurações. E quando Aharon falou a toda a congregação dos Bnei Israel, estes olharam para o deserto, e a kivod de Yahweh apareceu na nuvem. Então Yahweh falou a Moshe, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos Bnei Israel. Dize-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahweh, seu Criador. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando desapareceu a camada de orvalho sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os Bnei Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moshe: este é o pão que Yahweh vos deu para comer. Isto é o que Yahweh ordenou. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os Bnei Israel, e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse a eles Moshe: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moshe, antes alguns no meio deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moshe contra eles. Colhiam pela manhã cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol se derretia. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moshe. E ele lhes disse: isto é o que Yahweh tem dito: amanhã é repouso, Shabat Kadosh, a Yahweh. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vocês, guardando-o para amanhã. Guardaram-no até o dia seguinte, como Moshe tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moshe: comei-o hoje, uma vez que hoje é o Shabat de Yahweh. Hoje não o achareis no campo.
6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat, nele não terá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse Yahweh a Moshe: Até quando recusareis guardar os meus mitzvot e as minhas instruções? Vede isto, que Yahweh vos deu o Shabat, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E disse Moshe: Isto é o que Yahweh ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as suas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Mitzraim. Disse Moshe a Aharon: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante de Yahweh, a fim de que seja guardado para as suas gerações. Como Yahweh tinha ordenado a Moshe, assim Aharon o pôs diante do testemunho para ser guardado. Naquele tempo os Bnei Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte de uma efa.